Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Professora Maria Antônia. E hoje na nossa aula de matemática nós estudaremos sobre expressões algébricas e valor numérico de expressões algébricas. O que é isso, professora? No decorrer desse slide vocês vão ver o conceito com exemplos, certo? Peço que vocês prestem atenção, porque ao final nós teremos uma lista de exercícios para vocês responderem, certo? Lá no grupo. Então prestem atenção para que vocês aprendam o conteúdo. Vamos lá? Então, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Veja alguns exemplos de expressões algébricas. Vocês têm aqui, todos esses exemplos aqui são expressões algébricas. Por quê? Pode observar, eles estão acompanhados por letras e números. Primeiro nós temos 2x menos 5, depois 3a mais 2y, x ao quadrado mais 7x, depois 5 mais x menos a parênteses 5x menos 2, depois 10y menos 10x, depois a ao quadrado menos 2ab mais 2 ao quadrado. Então todas essas aqui são expressões algébricas no qual essa letra que está acompanhando eles, os números, podem ser substituídas por outra letra, como vocês vão ver nos exemplos a seguir. Bom, as expressões algébricas podem ser utilizadas para representar situações problemas, como as propostas a seguir. Primeiro exemplo, nós temos determinar a expressão que representa o perímetro das seguintes figuras. Relembrando o que é perímetro, soma dos lados de qualquer polígono. Então, aqui nós temos um polígono, né? E nesse polígono nós temos duas medidas, 4x mais 1 e 2x. Nós vamos fazer o quê? O perímetro é a soma dos lados de qualquer polígono. E ele quer que determine o perímetro. Então, vamos lá. 4x mais 1 mais 2x. O professor, e o valor daqui? 2x também. E daqui, da parte superior, a mesma que está aqui, 4x mais 1. Então, quando a gente vai resolver, a gente observa o seguinte. Primeiro, nós vamos resolver os números que estão com letras, certo? Então, quem está com letra? 4x, 2x, 4x, 2x. Nós vamos somar esses daqui. Então, 4x mais 2x, 6x, 6x mais 4x, 10x, 10x mais 2x, 12x, certo? E depois nós vamos somar os números que estão sem letras. Então, 1 mais 1, 2. Por isso que na minha expressão aqui ficou 2x mais 2. É uma expressão algébrica, certo? Próximo exemplo. Aqui eu tenho um polígono, triângulo, né? E aí nós temos a medida de todos os lados, ó. Aqui, 2x mais 6, 3x menos 2, x mais 8. Nesse caso aqui não precisa repetir, porque já está determinando o número de cada um. Então, eu só montei aqui 2x mais 6, mais 3x, menos 2, mais x mais 8. O que é que nós vamos fazer? Resolver primeiro os números que estão com letras, que é a equação, que é expressões algébricas, certo? Então, 2x mais 3x dá 5x, 5x mais x. Qual o valor de x? Qualquer letra vale 1. Então, é como aqui estivesse somando com 1, certo? Por isso que ficou 6x. Agora, nós vamos resolver os números. 6 menos 2, 4. 4 mais 8, 12. 6x mais 12. Resolvemos a nossa expressão algébrica. No segundo exemplo, nós temos o dobro de um número adicionado a 20. Aí, a gente fez aqui, ó, a expressão algébrica. O dobro de um número. Se eu não sei o número, eu vou dar de x, certo? Mais 20 é 3, resolvendo. E aí, a gente resolve, ó, essa questãozinha e acha o valor, certo? A diferença entre x e y dividido por x menos y. O triplo de um número qualquer subtraído por um quádruplo. Como é que a gente monta isso? O triplo, 3, de um número qualquer, x, porque eu não sei qual é esse número, subtraído menos o quádruplo, que é 4, de um número, x também, que eu não sei qual é, certo? Valor numérico de uma expressão algébrica. Inicialização. Observe os dois tipos de expressões algébricas matemáticas.
Expressões numéricas e expressões algébricas. Vamos lá. Expressões numéricas primeiro, porque aqui ele só tem números. E expressões algébricas, porque aqui só tem números e letras, como eu falei lá no primeiro slide, lembra? Então, expressões numéricas possuem apenas números. Gravem isso, certo? E expressões algébricas possuem números e letras, ou apenas letras. Nesse caso aqui, na letra A, vocês veem que só possui letras. Já na letra B, possuem números e letras, certo? Então, essas aí são chamadas de expressões algébricas. Bom, próximo slide, valor numérico de uma expressão algébrica. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo: substituir as letras por números reais dados. Esses números serão dados na própria questão, para vocês substituírem, vocês não vão criar, tá? Segundo, efetuar as operações indicadas devendo obedecer a seguinte ordem: potenciação, que é aquele número, um número elevado, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, divisão e multiplicação, adição e subtração. Primeiro potenciação, depois eu resolvo a divisão e a multiplicação, depois a adição e subtração, certo? Observação: utilize parênteses quando substituirmos letras por números negativos. E aí vamos ver esse primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ele pede para calcular o valor numérico de 2x mais 3y. Aí ele diz para x igual a 5 e y menos 5. Quer dizer o que, professora? Quer dizer que aonde tiver a letrinha x, você vai substituir por 5. E aonde tiver a letrinha y, você vai substituir por menos 5. E aí nós vamos aqui, ó, para a solução. Vamos trocar x por 5 e y por menos 5. Lembrando que como ele é negativo, ele fica entre parênteses. Então, o 2 eu repito, né? 2x mais 3y, repetiu aqui. 2, como o 2 está acompanhado do x assim pertinho, indica uma multiplicação, tá, pessoal? Então, 2 vezes 5, vou multiplicar com 5, ele diz que para trocar o x por 5. 2 vezes 5, mais, que aqui tem o sinal de mais, ó, 3 vezes, aí eu boto menos 5 entre parênteses. Por quê? Porque ele é um número negativo. Se fosse positivo, não precisava colocar no parênteses. E aí, nós vamos resolver, ó. Coloca de novo a expressão algébrica, igual 2 vezes 5, 10. Sinal de mais, repete. 3 vezes 5, 15, com sinal de menos, que na subtração, a regrinha de subtração, na multiplicação, né? Aí, sinais diferentes, é menos, certo? Aí, eu repeti o 10, e aí eu joguei de sinais de novo, ó. Na multiplicação, sinais diferentes, negativo. Então, 10 menos 15. Aí eu repito a expressão algébrica, 2x mais 3y é igual a menos 5. E aí eu achei a minha expressão algébrica. O exemplo, o exercício que você vai responder é todo desse assim, de substituição, certo? Só é vocês prestarem atenção no qual é o número que ele pede para trocar e lembrar, se for negativo, tem que colocar entre parênteses, certo? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição no privado. Espero que vocês consigam através desse exemplo que eu dei. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um cheiro grande para vocês.